Irmã, chefe de gabinete, ela é importante à beça para o Milei em todos os sentidos, politicamente sobretudo. Ela agora, a irmã dele, está no centro de um escândalo de corrupção. Envolve a própria Casa Rosada. É uma crise que vem, ou o Milei diz, está sendo provocada, justamente na fase importante da campanha, na qual, com a eleição de parlamentares, ele pensa, Milei, em poder ampliar a base dele no Congresso. Confira. O escândalo começou com a divulgação de áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, que dirigia a Agência Nacional da Pessoa com Deficiência e foi advogado pessoal de Milei, nos quais ele afirma que a irmã de Milei, Karina, seria beneficiária de um esquema de superfaturamento na compra de remédios. Na conversa, o ex-diretor diz que Karina recebia 3% do valor pago pelo governo para financiar medicamentos. Outros integrantes do gabinete de Milei também seriam beneficiários do esquema, afirma Diego. A Procuradoria Argentina investiga o caso em um processo que corre em segredo de justiça. A ação pegou a Casa Rosada de surpresa e o governo demitiu o Spagnuolo da agência. O escândalo surgiu em meio à campanha pela Câmara da Província de Buenos Aires e a 2 meses da eleição ao Parlamento Federal, em que Milei tenta ampliar a própria base no Legislativo. O governo tem sofrido com a desaceleração da economia nos últimos meses, reflexo da queda do poder de consumo das famílias. Ainda assim, o crescimento do PIB nos últimos 12 meses segue acima dos 6%. Em ato de campanha, na última segunda-feira, Milei fez uma homenagem pública à irmã e disse que ela é responsável pela organização do Partido Liberdade Avança em todo o território nacional. Mas cometeu um ato falho ao criticar a oposição. Tiago, o Milei é rápido de língua. Essa ele deu uma escorregada. Quer dizer, nós estamos roubando o que eles roubaram. Levou 5 dias para ele preparar esse contra-ataque. É raro isso, em se tratando de Milei. Como eu disse, ele é rápido. 5 dias para preparar um contra-ataque. E é um contra-ataque dentro da perspectiva tradicional que todo governo nessa situação lança a mão. Quer dizer o seguinte: isto aí está sendo urdido pela oposição para me prejudicar na fase decisiva de uma eleição. Qual é o tamanho do dano? William, é uma crise, é a segunda crise do governo Milei, mas eu diria que é a pior das duas crises. Porque a primeira crise que a gente viu, não sei se vocês lembram, foi uma crise relacionada a um suposto favorecimento de uma empresa de criptomoedas que envolvia também a irmã do presidente, que aparentemente ou supostamente recebeu dinheiro por facilitar o acesso desses empresários à Casa Rosada. Mas uma coisa é você explicar para o argentino comum que são criptomoedas e como que o presidente Milei está supostamente envolvido nisso e a sua irmã também. Outra coisa é você falar para um argentino comum que a agência responsável pela execução de benefícios sociais e pensões de deficientes físicos está sendo eventualmente roubada, e um dos beneficiários desse roubo é a irmã do presidente Javier Milei. A ótica é muito mais fácil de explicar para o argentino comum e, portanto, é muito pior para o governo Milei. Como a reportagem destacou agora há pouco, a gente está a poucos dias da eleição na província de Buenos Aires, uma província que é controlada pelo peronismo, uma província que tem cerca de 40% dos cidadãos argentinos e, portanto, vai ser a prova de fogo para o Javier Milei. Então, nem a ótica da atual crise favorece o governo, muito menos o timing dessa crise que acontece há dias das eleições e, como a reportagem também como também tocou, o momento econômico não é o melhor. E eu acrescento um outro elemento, William, que é a perda de confiança no governo Milei. Há poucos dias, a Universidade Torquato de Tella publicou o seu índice de confiança no governo e a perda de confiança do governo Milei não só foi significativa, a gente está falando de algo como 14% de queda em relação à pesquisa anterior, de julho, mas é o pior momento em termos de confiança que vive o governo Milei desde o seu início em dezembro de 2023. Lorival, a menção do Tiago é interessante, sobretudo para a nossa audiência, para o público brasileiro, para a parte brasileira da nossa audiência, que é a importância da província de Buenos Aires. É o grande bastião ainda do kirchnerismo. É lá que o Milei se propõe a eliminar seu principal adversário político. Em que medida ele
consegue seguir adiante nessa estratégia diante do que a gente está vendo no noticiário? E a gente tem mais adiante, em outubro e novembro, as eleições para a Assembleia Nacional, né, que são cruciais para a governabilidade, né, ele não tem uma maioria estável nem na Câmara, nem no Senado, e é uma eleição em 2 turnos que tende a exacerbar a polarização, né, entre os peronistas e agora o grupo dele. Então, eu estive em dezembro na Argentina, quando havia ainda um otimismo muito grande com relação ao governo Milei, mesmo entre eleitores do governo anterior, né? E do Sérgio Massa e tal, porque ele trouxe uma estabilidade, uma previsibilidade. Embora tenha ficado num patamar muito alto os preços, mas pelo menos os argentinos começaram a poder fazer planos, a entender o valor dos salários deles, né, e tal. E isso ainda existe, essa sensação, mas vem sendo solapada por essas dificuldades econômicas e agora somadas a esses problemas reputacionais do governo, porque a direita, né, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, um dos seus principais ativos políticos é o combate à corrupção, né? A própria Kirchner acaba de ser condenada finalmente pelos inúmeros casos de corrupção em que ela esteve envolvida com o marido dela, que também foi presidente. Então, realmente isso coloca em risco, né, a capacidade do grupo do Milei de obter uma maioria, que era o grande projeto político deles, obter uma maioria no Congresso argentino. As pesquisas são muito contraditórias entre si, mas a Reuters, que eu acredito que seja o órgão envolvido ali como de notícias o mais confiável, coloca exatamente esse cenário em que a província de Buenos Aires pode dificultar a composição de uma maioria para o governo. O que está acontecendo com a economia? Então, eu ia pegar exatamente daí, mas também quero ouvir o Thiago sobre isso, porque ele acompanha de perto, né? Sempre houve uma preocupação do tamanho da resistência do tecido social argentino, né, para o choque que o Milei impôs. Por que ele impôs esse choque e a aprovação dele continuou tão alta, né? Pelo menos inicialmente. Exato. Não, pelo menos inicialmente não. São 2 anos já, 1 ano e meio de governo, caminhando para terminar o 2º ano, em que a economia primeiro continuou vivendo uma recessão, depois experimentou uma recuperação, que agora ainda não está totalmente abortada, mas a desinflação, o processo desinflacionário foi muito forte. E o que as pesquisas mostram é que, pelo menos até agora, a população escolheu o bom resultado sobre a inflação em detrimento de qualquer outra coisa, né? Do choque, das outras perdas e da preocupação com corrupção, das maluquices da cabeça do Milei. Então, o que eu sempre pergunto para economistas, o Thiago é um deles, onde é que eles estão vendo a resistência desse tecido social? Quanto mais os argentinos vão aguentar os choques, porque eles ainda dão valor ao fim da inflação, como o Lorival acabou de dividir aqui a percepção dele sobre a sensação positiva de viver minimamente num ambiente menos inflacionário, né? Então, posso aproveitar o Thiago aqui e fazer uma pergunta para ele? Então, Thiago, até a gente vem conversando sobre isso, eu queria a sua percepção sobre essa resistência da população, até quando dura essa escolha por alguma melhora na inflação? Thaís, eu estava, por coincidência, conversando com um colega meu que fica no nosso escritório na Argentina hoje, e ele me contava que no governo, nos anos Menem, né, nos anos 80, 90, ficou muito famosa uma frase que a gente também conhece no Brasil, que é o roubo mais faz. Né? Foi um período marcado por escândalos de corrupção, mas um momento em que a economia foi bem. Isso para dizer que há, como você acabou de comentar, um certo relaxamento, uma certa flexibilidade também na Argentina, com questões morais, com questões de corrupção, se a economia está performando bem, que é o que o filme desses últimos quase 2 anos do governo Milei tem mostrado. Né? A gente, enfim, tem visto vários casos, como eu comentei, o caso da criptomoedas, agora o caso
da agência de deficientes, e que colocam em risco a imagem do governo, pelo menos de alguns dos seus integrantes. Mas o filme ele ainda é positivo, né? Porque é verdade que houve uma desaceleração da economia argentina nos períodos de maio, junho e possivelmente julho também desse ano, mas o crescimento, como a reportagem de vocês acabou de mostrar, em 12 meses foi de 6,5%. Né? A pobreza está caindo. Né? O governo Milei começou a flexibilizar o cepo, né? Que é aquele conjunto de moedas de câmbio que torna a política cambial da Argentina um verdadeiro horror. Né? Então, eu acho que tudo vai depender de duas coisas, Thaís. Eu acho que primeiro vai depender do escândalo em si. E acho que esse é um problema porque a gente parece que está no começo desse escândalo. Eu acho que o governo Milei, diferentemente da primeira crise, tem muito pouco controle sobre o que está saindo. As coisas estão saindo a conta-gotas e o governo não está conseguindo controlar esse escândalo, mas também vai depender naturalmente da própria economia. Ou seja, como eu falei, o filme ainda é positivo, mas as fotos mais recentes são ruins. Se as fotos começarem a tornar o filme também ruim, e se a crise provocada por esse escândalo continuar, pode ser que realmente a popularidade do governo se reverta. Teve um ponto que me chamou a atenção nesse índice que eu mencionei agora há pouco, da Universidade Torquato Tella, que é um dos componentes desse índice que diz respeito à percepção da população sobre quanto que o governo pensa no bem comum. Esse foi o indicador do índice de confiança que mais caiu quase 20%. Lembrando que o índice caiu 14%. Então, começa-se a criar uma certa desconfiança, não só no geral, mas em relação a questões morais, a questões que para os argentinos são importantes de maneira geral e do ponto de vista do vínculo dos seus governantes com a sua população. Ressalto, eu acho que o filme ainda é positivo, mas as fotos recentes são ruins e tudo vai depender, naturalmente, do desdobrar da crise e também da economia. Um ponto que sempre chamou a atenção na trajetória recente do Milei até chegar à presidência da República foi a capacidade que ele demonstrou. Vários políticos que a gente associa ao tipo de corrente dele também, até o próprio Bolsonaro em 2018. A ideia de representar aquele que é contra, como o Milei chamava, la casta. Aquela coisa que hoje uns chamam de sistema, nos Estados Unidos é o deep state. Essa construção quase que mítica da existência de estruturas ocultas que manipulam resultados eleitorais, fazem decisões da justiça ocorrerem no sentido de prejudicar essas forças. Em que medida o Milei está perdendo essa capacidade dele traduzir para um público cansado da casta que ele sim destrói a casta? Ele pode dizer que a casta é a Procuradoria-Geral da República e a Justiça, né, que são o deep state, como você falou, né? Porque o Ministério Público e a Justiça argentinos são muito independentes, são, eu diria, agressivamente independentes, mais do que no Brasil, né? E, aliás, no Brasil o Ministério Público perdeu muito da sua independência, né? E acho que, bom, o STF também pode ser questionado a independência dele hoje em dia. Mas, voltando à Argentina, acho que, em geral, quando esses políticos anti-Estado, né, anti-establishment, são pegos pelo establishment de justiça e Ministério Público, eles recorrem a essa narrativa de que eles estão sendo combatidos pela casta a qual pertence essas instituições. Qual é o grande ativo do Milei? É a oposição. Porque a oposição argentina é muito ruim, né? E ela perdeu muito credibilidade no seu projeto econômico, que foi desastroso para o país, e também nesse aspecto da moralidade. Então, o argentino pode concluir o seguinte: o eleitor argentino que vai às urnas nas próximas semanas e meses. Bom, o que eu prefiro? Um sistema, um governo que é bom economicamente, tem uma visão econômica melhor, mais eficaz e que parece que é corrupto, ou um que tem uma visão econômica ruim e que, além disso, é muito corrupto. Então, acho que, na comparação, o Milei e o grupo dele acaba ganhando. Eu não acho que os argentinos estão prontos para voltar para o peronismo.